Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico. Este estudo que tem 27 lições, conhecendo o Criador. E hoje nós vamos a mais uma lição, a lição de número 17. E o título dela é O Tempo do Juízo. Nós vimos na lição anterior o dia do juízo e nessa lição nós vamos aprender sobre o tempo desse juízo. Então vamos direto ao ponto. Para isso, eu convido a todos para que juntos possamos orar, pedindo a direção do nosso Pai Celestial. Querido Pai, que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Juntos estamos para estudar a Tua palavra e pedimos, como sempre estamos pedindo, a Tua direção, pois só o Teu Espírito pode nos guiar em toda a verdade. Amém. Dá-nos a Tua presença e o Teu poder nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta é a nossa lição de número 17, o tempo do juízo. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Ao final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial começou a ser purificado? Daniel, capítulo 8, versículo 14. Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A resposta é bem evidente. Claro, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, deu-se sim início à purificação do santuário no final dos 2.300 dias proféticos, ou 2.300 tardes e manhãs. Perfeito. Não é isso, Wagner? Então vamos à pergunta número 2, porque esse estudo vai nos conduzir a entendermos o tempo em que começou o juízo. Uma tarde e uma manhã profeticamente significa um ano. Gênesis capítulo 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. E Ezequiel 4, versos 6 e 7 e Números 14, verso 34. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E chamou Deus ao firmamento céu. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, cada dia representando 1 ano, e conhecereis a minha oposição. Nós vemos então, Chalegre, que lá no livro de Gênesis que nós lemos, ao Deus criar o nosso mundo, falava-se tarde e manhã e o primeiro dia. E ali eram dias literais. Sim. Mas representando que tarde e manhã significa um dia. Mas quando se trata de profecia, anos proféticos, Ezequiel, conforme nós vimos, e também Números, fala que cada dia é dado por 1 ano. E é exatamente isso que nós precisamos compreender agora para que possamos continuar o nosso estudo. Uma vez com esse entendimento, vamos à terceira pergunta. Os 2.300 anos começaram quando foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém? Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende,
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. O versículo diz que haveria uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Um tempo que nós vamos compreender no decorrer do nosso estudo. Então vamos à pergunta de número 4. O evento que marcou seu início ocorreu em 457 a.C.? Esdras, capítulo 7, versos 7, 8 e do 21 ao 27. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois, porque haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e ministros desta casa de Deus, e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuís, constitui magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio. Isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que não as conhecem. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Temos aqui uma nota interessantíssima. A Enciclopédia Britânica e a Wikipédia confirmam que foi o rei Artaxerxes I quem permitiu aos judeus a reconstrução de Jerusalém, e ele começou a reinar no ano 464 a.C. Então nós temos aqui 464 menos 7 igual 457. Então a ordem dada para restaurar Jerusalém foi dada pelo rei Artaxerxes em 457 a.C. Pergunta número 5. O término do período dos 2.300 anos ocorreu em 1844? Então nós vamos fazer uma conta agora. Observe na sua tela. Ao efetuarmos a subtração, temos os 2.300 anos proféticos menos 456, que vai ser igual exatamente a 1844. Ok, você deve estar se perguntando, nós não falamos que o ano em que foi dada a ordem foi 457? Pois bem, nessa subtração, nós precisamos lembrar que tem um ano zero. Então, vamos subtrair 456 e nós vamos chegar exatamente a 1844, quando começou o juízo no céu e na terra a restauração das verdades bíblicas. Como? Quais são, Alex, essas verdades que foram restauradas a partir desse ano? O Deus único, o sábado, o juízo investigativo, o santuário celestial e outras verdades também. Vamos mostrar um gráfico aqui
que eu tenho certeza que vai nos dar mais clareza. Vejamos, a data completa, 2.300 anos. Aqui nós temos 490 anos, que seriam o tempo dos judeus. Nós temos 1.810 anos, podemos dizer que tempo dos gentios, quando começa o julgamento até a eternidade. As datas temos aí, o ano que saiu o decreto. De 457, que foi quando o decreto de Artaxerxes foi expedido, nós temos, vamos chegar até o ano 34 depois de Cristo. O que houve exatamente no ano 34 depois de Cristo? Nós temos 490 anos que foram dados aos judeus. Nesse ano 34, os judeus rejeitaram o que Cristo veio fazer, rejeitaram o próprio Jesus. Mas como que isso pode ser demonstrado biblicamente? O que ocorreu então no ano 34? O famoso apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Neste ano, Estevão foi apedrejado. Do ano 34, quando Estevão fora apedrejado, nós, para chegarmos ao ano de 1844, temos que passar o tempo dos gentios, que daria ali uma soma de 1.810 anos. Justamente de 34 depois de Cristo a 1844, nós temos 1.810 anos. Agora, o julgamento começaria justamente em 1844. O que isso quer dizer então, Wagner? Primeiro, que o tempo da profecia terminou em 1844. E a profecia dizia que o santuário seria purificado. E o que significa santuário ser purificado? Se nós lembrarmos, na época dos israelitas, no dia era o dia do juízo. Significa que a partir de 1844, nós estamos no último período dessa terra. Ou seja, o grande período profético, ele se encerra justamente em 1844. Não existe mais um período profético, vamos dizer assim, porque Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote que está no santuário celestial intercedendo por nós. Nós estamos no grande dia do juízo ou do julgamento. Vamos então à pergunta de número 6. O batismo de Jesus, da mesma forma que o sábado na lei de Deus, nos aponta o selo do Deus eterno nesta profecia. Daniel 9:25, Mateus 3:16 e Atos 10, verso 38. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos aqui que o selo da profecia é justamente o batismo de Cristo. Por quê? A profecia nos diz que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até ao ungido se passariam 69 semanas. Se nós contarmos do ano 457, 69 semanas, que traduzindo aí para anos dá 483 anos, vai dar exatamente no batismo de Cristo. Isso. É isso mesmo, porque 7 mais 62 semanas igual 69 semanas, 483 anos. Então, nesse período haveria de vir o Messias, o que de fato ocorreu. Então, nós temos aí no ano 27, depois de Cristo, nós falamos 27, o ano Domini, Jesus Cristo foi batizado, o ungido, o príncipe foi ungido, ou seja, cumprindo a profecia à risca. Selou a profecia. Esse é um tempo que realmente merece uma reflexão, o cumprimento exato conforme Deus havia predito. Cristo foi ungido neste ano. Vamos à pergunta número 7.
O que aconteceria na metade da última semana? Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem, temos aqui uma nota para deixar bem mais claro esse assunto. Na metade da última semana, 69, o Messias seria morto, como está escrito em Daniel 9:24. No final das 70 semanas, Paulo se converteu. Estevão é apedrejado e o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Atos capítulo 7, versículos 58 e 59 e Atos capítulo 9, versículo 15. Pergunta 8. Até hoje, o povo judeu enfrenta guerras? Daniel 9, verso 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Nós vimos que no ano 70 o que aconteceu com Jerusalém? Foi destruída. Foi destruído. O que aconteceu com o templo? Foi totalmente queimado. Cumpriu-se à risca a profecia. E ainda hoje nós temos naquela região do Oriente guerras, não é? E nós sabemos que tudo isso foi profetizado, tudo isso se cumpre conforme Deus determina. Exatamente. Por terem sido os responsáveis pela morte direta do Filho de Deus, o povo judeu até hoje tem sido perseguido e sofrido perseguições durante os últimos 2000 anos, desde a última grande ofensiva deflagrada por Hitler contra eles, até as intermináveis e longas guerras entre judeus e palestinos existentes até os dias de hoje. Você está entendendo como é realmente importante a gente conhecer a profecia? Vamos a alguns complementos. Vamos apresentar aqui um gráfico que tem um resumo completo desse estudo. Veja bem este gráfico. Começando em 457 a.C., quando foi emitido o decreto para se restaurar e construir Jerusalém. Esdras, capítulo 7, versos 11 a 26. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Contam-se 7 semanas, ou 49 anos, para indicar-se o tempo empregado na obra da restauração. Estas 7 semanas são, contudo, parte das 69, ou seja, parte dos 483 anos, que deviam estender-se até o Messias, o ungido. Cristo foi ungido no ano 27 da nossa era, ou seja, ele foi batizado. Lembram-se disso? Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, Atos capítulo 10, versículo 38. No meio da 70ª semana, no ano 31, Cristo foi crucificado ou desarraigado, o que determinou o tempo em que os sacrifícios e oblações do santuário terrestre deviam cessar, como está em Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27. Os 3,5 anos restantes desta semana chegam ao ano 34, ou ao ano do apedrejamento de Estevão, e a grande perseguição da igreja de Jerusalém que se seguiu. Atos capítulo 7, verso 59, Atos 8:1. Isto assinala o final das 70 semanas, ou 490 anos, concedidos ao povo judeu. Ora, as 70 semanas fazem parte do período dos 2.300 anos. E como elas chegam até o ano 34, os restantes 1.810 anos do período de 2.300 dias-anos devem atingir o ano de 1844, em que a obra do juízo, ou purificação do santuário celestial, devia começar,
Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Por este tempo, começaram os pesquisadores da palavra de Deus a ter compreensão especial de todo o assunto do santuário e da obra sacerdotal ou mediadora que Cristo nele executa. 4 grandes eventos se acham, portanto, localizados por este grande período profético: o primeiro advento de Cristo, sua crucifixão, a rejeição do povo judeu como nação e o início da obra do juízo final. É isto que este gráfico está mostrando para você. E para concluirmos então, vemos aqui que assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos nos quais os mensageiros se devem demorar. Maravilhoso estudo, não acha? Eu creio que agora, não é, Wagner? Nós estamos mais atentos com relação à profecia, o seu cumprimento, e que nós estamos agora no tempo de juízo. Essa profecia demonstra claramente, Alegre, que ao fim desses 2.300 dias, Deus levantaria um povo em que restauraria toda a verdade. E esse povo foi levantado. E estamos restaurando as verdades do Senhor nos últimos dias. Junte-se a nós em oração nesta hora. Pai Santo, Deus eterno, obrigado por esta verdade tão clara em Tua palavra. Compreendemos que estamos no dia do juízo. Compreendemos que temos um advogado, que é Jesus Cristo o justo. E nós confessamos a Ti diariamente os nossos erros e pedimos perdão por aquilo que cometemos. Pai, santifica-nos na verdade. Tua palavra é a verdade. Sê com cada um dos Teus filhos que estuda conosco, que todos sejam revestidos do Teu poder, da Tua graça e da salvação em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.